Você sabia que a França está rica às custas da África? Isso mesmo, você não ouviu errado. A França, um país desenvolvido, ainda mantém um controle que muitos desconhecem sobre 14 países africanos. Fique comigo para desvendar essa realidade oculta. Décadas após a independência, os ecos do colonialismo ainda ressoam na África. Paris mantém um aperto firme sobre seus antigos domínios. Não é apenas uma sombra do passado, mas uma influência palpável que molda o presente e o futuro desses estados. Para se ter uma ideia da extensão e influência dos franceses nas suas antigas colônias, eles estiveram envolvidos em todos os conflitos armados e golpes dos últimos 10 anos. Do golpe do Gabão até as batalhas contra o Estado Islâmico no Mali, pode ter certeza de que há um dedo francês por lá. A mais recente intervenção liderada pelos franceses aconteceu em 2011 na Costa do Marfim. Eles depuseram o antigo governante a tiro de canhões por não seguir a cartilha francesa. Hoje, a Costa do Marfim, uma nação rica em recursos naturais, é o principal fornecedor de cacau e café para as elegantes fábricas de chocolates e cafeterias de Paris. Mas se você acha que a intervenção armada é inaceitável, bom, é porque ainda não viu a intervenção monetária e o seu rastro de sangue. A França mantém um controle monetário sobre 14 países africanos, afetando cerca de 160 milhões de pessoas. Esses países são obrigados a depositar 50% de suas reservas financeiras internacionais no Tesouro francês e usar uma moeda chamada franco CFA. Anualmente, isso resulta em cerca de 500 bilhões de euros para a França. Os países africanos têm acesso limitado a essas reservas e devem pagar juros pelo seu próprio dinheiro, com as taxas definidas pelos franceses para usar mais do que 15% delas. Esse controle monetário tem consequências profundas, incluindo a falta de autonomia dos bancos centrais africanos e a dificuldade de desenvolvimento industrial devido à fuga de capitais. Repare que todos os países que adotam essa moeda são pobres e completamente subservientes ao domínio francês. O franco CFA é mais que uma moeda, é um símbolo duradouro do colonialismo francês que ainda hoje lança uma longa sombra sobre a soberania e o progresso econômico dos países africanos que o adotam. Essas nações, muitas delas entre as mais desfavorecidas do planeta, veem-se aprisionadas em uma rede de dependência da França, que limita severamente as suas capacidades de prosperar por conta própria. Os bancos centrais desses países encontram-se acorrentados, privados da liberdade de traçar seus próprios caminhos econômicos. Atrelado ao euro, o CFA funciona como um caminho que permite que o dinheiro saia do país. Isso acaba tirando os recursos importantes que poderiam ser usados para investimentos e empréstimos. Sem a capacidade de acumular poupança interna, o desenvolvimento industrial e outros setores cruciais, como a mineração e a agricultura, ficam estagnados, frequentemente sob o jugo de corporações francesas. A França, por sua vez, detém um controle monopolista sobre recursos estratégicos nos países das zonas do CFA, desde o comércio de gás na Argélia até a exportação de urânio no Mali. As empresas francesas colhem os frutos desses acordos, arrecadando bilhões de euros e mantendo seu domínio sobre setores chaves da economia. A história é testemunha dos destinos trágicos que aguardam os líderes africanos que tentam se livrar da influência francesa e do sistema CFA. Todos eles sofreram golpes de Estado e assassinatos, muitas vezes patrocinados pela França. A influência francesa se estende para além das finanças, exercendo seu poder através da difusão da língua francesa e de empréstimos estratégicos que beneficiam as suas próprias empresas. Enquanto esse jogo de xadrez geopolítico continuar, os países africanos de língua francesa lutarão para alcançar um desenvolvimento econômico autônomo e robusto, mas isso parece estar mudando e a França começa a perder a sua influência no continente africano. Recentemente, o Mali rescindiu acordos de defesa com a França e exigiu a retirada das tropas francesas, desencadeando manifestações antifrancesas em Burkina Faso e um rebaixamento nas relações diplomáticas entre Mali e França. Além disso, golpes militares ocorreram em ex-colônias francesas na África Ocidental, com sentimentos anti-franceses influenciando esses eventos. No Níger, manifestações apoiaram a junta militar que depôs o presidente, refletindo o descontentamento com governos vassalos de Paris na região. Esses acontecimentos indicam uma mudança na dinâmica política e social entre a França e suas ex-colônias africanas. Com o movimento
movimento claro para interromper com a influência histórica francesa. O cenário está em constante evolução e esses eventos recentes revelam uma nova narrativa nas relações entre a França e a África. A busca por autonomia e independência ganha força, enquanto os laços históricos são questionados. Jacques Chirac, ex-ministro da França, capturou a essência dessa relação parasitária, ao afirmar que sem a África, a França recairia ao status de uma nação de terceiro mundo. Uma admissão franca da dependência econômica da França em relação aos vastos recursos do continente africano. E se você chegou até aqui, muito obrigado. E se você gosta de assuntos militares e geopolítica, siga o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.